Esse podcast tem patrocínio de Ao Forno Pizzaria, pizzas, massas e risotos. Glow Lashes, referência em extensão de cílios. E Loja Lorenzini, atendimento com consultoria de estilo. Oi Brasil, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jéssica P7 e meu bate-papo de hoje com a Bruna Delmontes, que está há mais de 10 anos no ramo da beleza. Mas antes, quero pedir com muito amor e carinho para que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva para não perder nenhum conteúdo aqui. Roda a vinheta! Bruna Delmontes, muito obrigada pela sua presença aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, com certeza. Né? É mais que um prazer, né? É emocionante o tempo de história que nós temos e hoje poder prestigiar você aqui. Eu me sinto muito grata pelo convite. Ai, que linda! Antes de falar da nossa conexão, que a gente tem essa conexão, a nossa parceria há muito tempo, mais de 4 anos, conta aí pra galera quem que era a Bruna Delmontes antes do Lash Design. Na verdade, assim, eu nasci na área da beleza, né? Desde criança, minha tia, minha mãe... Minha mãe sempre trabalhou em salão, desde que eu tinha 8, 9 anos de idade. Meus tios, cabeleireiros, maquiadores, e desde sempre eu tive a curiosidade e gostava. Eu sempre fui muito vaidosa, desde pequena. Sempre gostei de me arrumar, de me maquiar, usar sapato, brinco. E eu lembro que eu aprendi a maquiar com o resto dos produtos que sobrava da minha tia, que eu levava para casa e ficava treinando em mim. E assim eu aprendi a ter a destreza de fazer delineado, né? Sobrancelha. Então, desde sempre, desde muito nova, eu já tinha aquele amor pela beleza. Aí, em 2010, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo fazer um curso de micropigmentação em uma escola de micropigmentação. Hoje até é uma escola renomada ainda, mas existem muitos cursos livres, rápidos. Na minha época eram cursos de 7, 8 dias, onde se fazia no mínimo de 15 a 20 modelos para ter uma formação de micropigmentação. E lá tinha o curso de extensão de cílios e eu gostava de colocar cílios em mim. E ali, quando eu vi a possibilidade de colocar uma técnica diferente, mais natural, aonde trouxesse mais durabilidade, eu me apaixonei. Acabou que eu fiz o curso de micropigmentação, mas acabei fazendo também o de extensão de cílios. E aí, com o decorrer dos anos, eu fui me aprimorando, conforme foi melhorando as técnicas, porque antes era tudo muito precário, muito simples. E em 2016 para 2017, eu fui no meu primeiro congresso internacional de extensão de cílios, e ali eu enlouqueci, eu apaixonei pelos cílios, e eu acabei trazendo o foco, né, da minha vida para a extensão de cílios. Porque eu percebi que a extensão de cílios, ela não só mudava a minha autoestima, ela não só mudava o meu embelezamento em mim, como das pessoas. E aí, ali, eu quis dar continuidade e fui a fundo, estudei e estudo até hoje sobre a extensão de cílios. Olha que bacana, né? O seu amor veio de antes, veio algo pra você, que, consequentemente, foi uma procura que veio crescendo e foi crescendo. Sim. E eu sempre falo aqui, o primeiro passo para empreender é fazer com o que você ama, porque você vai ter que estudar aquilo pro resto da vida. Então, estude algo que você ame. Exatamente. Né? Porque tem pessoas que falam assim, não vou fazer isso não, porque tem que estudar. Tudo tem que estudar. E é uma das pontuações que sempre falo nos meus stories da Bruna, que a Bruna, ela não estuda só ali as tendências do alongamento de cílios, mas sim até a saúde dos fios. Exatamente. Eu lembro uma vez que minha irmã foi lá, eu tava fazendo a extensão lá na Bruna,
E a minha irmã pontuou uma coisa que estava acontecendo no olho dela. Toda vez que ela fazia algum procedimento no olho. E ela já falou que poderia ser, mas indicou ir no oftalmo. Então, eu achei isso bacana. E isso que é um profissional, estudar não somente aquilo do seu segmento, mas também o estudo, a causa, porque já chegou um caso de uma cliente chegar com um olho precário de uma outra profissional? Até foi bem no início. Eu peguei uma cliente que ela estava assim, ela tinha praticamente entre 20% a 30% dos cílios naturais, por conta de um procedimento que tinha sido feito errado, né? Tinham feito de forma totalmente... não tinha condições de ter aquele tipo de aplicação, colou na pele, usou muita cola, usou um produto inadequado, e aí com o tempo eu acabei restaurando os cílios dela, e ela é minha cliente até hoje. Aliás, ela é uma das minhas clientes mais antigas. Porque o que eu sempre falo para as minhas alunas e também para as minhas clientes? Colocar uns cílios, fazer uma sobrancelha, fazer um procedimento estético, independente de onde, qualquer parte do corpo que seja, você não basta só saber fazer. Você tem que ter técnica e domínio sobre aquilo que você está fazendo. Então, assim, colocar cílios, aparentemente as pessoas acham muito fácil, mas muitas vezes você tem um processo alérgico, por exemplo, de uma química de um adesivo, que você pode ter uma alergia de um simples componente que tem dentro daquele produto. Mas se você não tiver domínio técnico sobre aquele produto, se você não estudar e avançar, né? Porque todos os dias nós temos produtos novos no mercado. Então, de acordo com esses produtos vão aparecendo para a gente tem que estar o tempo todo estudando, se aprimorando e se aprofundando. Né? Por exemplo, uma coisa muito clássica, ressonância magnética e extensão de cílios. Gente, hoje isso é uma coisa assim que ainda é muito confuso. Eu tenho até hoje clientes que me ligam desesperados porque precisam remover por conta de um procedimento, né? Eu não tenho domínio, não sou médica, não tenho domínio técnico para rebater com um médico que ela pode fazer, mas eu tenho total sabedoria de explicar o porquê, tecnicamente, que a minha cliente não precisa remover os cílios para fazer uma ressonância magnética. Mas por quê? Porque eu fui estudar. Então, eu fiz curso com oftalmologista, coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Por quê? Porque as pessoas, principalmente assim, nossas colegas, que eu sempre falo assim, ao invés de as pessoas se unir, elas acabam criando, às vezes, uma inimizade. Nós temos hoje estudos que comprovam que extensão de cílios é isolante térmico. Só que, assim, eu até fiz um dia uma live, meu marido ele é engenheiro eletricista, e ele foi me explicar cientificamente, né, ali, com toda a técnica, o porquê que os cílios, ele não tinha nenhum problema, que não gerava nenhuma corrente elétrica. Então, assim, eu tenho um documento dentro do meu estúdio para entregar para o meu cliente, para ele provar que ele não precisa. Porém, pouquíssimas pessoas têm isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham assim, vou ali colocar uns cílios. É muito além de colocar um simples pelinho nos seus olhos. Eu tenho que saber quando uma cliente minha vem com um processo alérgico. Eu tenho que saber quando não é um processo alérgico, mas é uma falta de cuidado pós-extensão de cílios. Uma extensão de cílios, ela não é apenas eu colocar e eu ter a culpa. O meu cliente, ele sai dali, ele também tem que cumprir com aqueles cuidados que eu vou colocar para ele manter. Tem que ter a responsabilidade. Exatamente. Também, né? Uhum. Isso é bacana, porque quando eu fui, aquelas, né, acho que foi depois de 3 anos, 2 anos, gente, eu sou péssima com data, mas enfim. Até hoje a Bruna tem os 10 mandamentos, qual que é? Que você entrega para a cliente, o que ela tem que fazer pós o alongamento, porque Exatamente. Isso é muito bacana. Em outros lugares eu não vejo isso. E ela traz, ela leva, as clientes dela leva todo esse mandamento que tem que fazer, tipo, higienizar, o que pode fazer, o que não pode fazer. E eu acho super bacana também
Olha, já toda vez que eu fazia alongamento de cílios, alguma coisa acontecia e eu chorava. E não sei, eu assistia algum filme, me emocionava toda vez que não podia. Aí a Bruna falou assim: calma, que isso já vai acabar. E é onde veio a tendência da cola, onde seca mais rápido do que a. Sim, hoje nós já temos produtos no mercado, porque antigamente, né, os primeiros produtos, ele tinha vamos dizer, uma cadeia de carbono menor, aonde se você molhasse nas primeiras 24 horas, ele só fazia uma selagem, ele não fazia uma secagem. Então, o que que acontecia? No decorrer do tempo que você estava com o procedimento, ele acabava caindo. Aí a cliente vinha para mim: Bruna, meus cílios não durou nada. Então, assim, é o que eu sempre falo, extensão de cílios ou qualquer outro procedimento é 50% profissional, né, os meus produtos, o meu cuidado, né, o meu conhecimento, e 50% o cuidado que o cliente vai ter a partir do momento que ele saiu do meu estúdio. Mas às vezes acontece uma situação que é inesperável, né? Ah, você vai assistir um filme ou acaba perdendo um ente, bate o carro, mulher está na TPM, é muito comum isso, né? E, às vezes a gente não consegue o tempo todo está doutrinado para não molhar os cílios. E o mercado hoje desenvolveu produtos onde já se pode molhar com 24 horas, né? Nós temos produtos acelerador de secagem, são produtos que acabam auxiliando tanto o profissional quanto o cliente. Isso é muito bacana. E a Bruna, ela não trabalha com preço, ela trabalha com qualidade. Como que você Exatamente. conseguiu se posicionar nessa forma? No início, claro, como qualquer profissional que você começa, você não tem o entendimento hoje, tanto na parte profissional quanto na ciência, né? Nós temos vários posicionamentos de profissionais que nos ensinam a como trabalhar o seu valor. Né? Hoje eu não tenho preço de procedimento. Hoje eu tenho um trabalho onde eu vou trazer uma experiência para o meu cliente. Desde a hora que ele manda um WhatsApp, como ele é atendido, como ele é respondido, desde quando a partir do momento que ele colocar o pé dentro do meu estúdio, nós temos um treinamento e mais que isso, nós temos amor por aquilo que nós fazemos. Então, desde a Lenice, que é uma pessoa assim, incrível, que ela ama receber o cliente, e eu tenho prazer de ter ela na minha equipe exatamente por isso. Porque eu sempre brinco assim, quando a cliente ela chega na minha sala, eu não estou ali fazendo um trabalho porque eu vou ganhar um valor. Claro, a gente também, né, todo mundo depende de pagar conta, né? A gente não sai de casa para brincar. Mas eu brinco assim que fazer o meu procedimento, eu distraio a minha cabeça. Aquilo para mim não é trabalho. Aquilo para mim é um prazer. Eu amo estar ali. E eu acredito que isso faz parte do meu diferencial e isso acabou agregando valor ao meu trabalho. Porque as pessoas que vão até mim, elas sabem que elas não estão indo lá apenas porque eu estou ganhando um valor X por aquilo que eu estou fazendo, mas que eu entrego desde uma conversa, uma risada. Eu já teve situações de eu parar um procedimento para fazer uma oração com o meu cliente, porque era aquilo que ela precisava naquele momento. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade de entender o que aquela pessoa que está ali, ela precisa. Porque antes de ser o meu cliente, ela é um ser humano. E antes de ela entrar dentro da minha sala, muitas vezes ela está precisando de algo que não é uma extensão de cílios. E se você não tem amor por aquilo, você não consegue ter essa percepção de como é o ser humano. Então, não tem como eu agregar valor em algo que eu não entrego. A gente só pode agregar valor quando você está à altura daquilo que seu cliente precisa. Que bacana. E uma coisa bem interessante também, voltando no assunto, que alguns profissionais não conseguem ver isso algo muito a sério, em questão de se profissionalizar na parte da saúde dos fios, foi através daí que você começou a oferecer os cursos de lash designer também, ou não? Como que surgiu os cursos, as mentorias? Assim, eu tive, né, o privilégio de começar a fazer extensão de cílios logo no início, quando começou. Claro que no começo, acredito que isso até seja um pouco cultural.
a extensão de cílios, assim como muitos cursos na área da beleza, ele é um curso livre, né? É diferente de uma faculdade que você vai lá, passa 5, 6 anos, paga um valor absurdo. Então, assim, até eu, no início, quando eu via um curso, eu já cheguei a fazer um curso, assim, de 8 horas de R$ 7.500 com uma russa. Quando eu ouvi aquele valor, eu falei, gente, a pessoa tá ficando louca? Eu nunca vou... Gente, eu vou pagar um negócio... Então, assim, na minha cabeça, aquilo eu ouvia como custo. E não como investimento. Não como investimento. Pinças, por exemplo. Hoje eu tenho pinças de R$ 300 a R$ 500 uma pinça, que se ela cair no chão, acabou. Ela não funciona mais. Eu amo investir em produto, mas por quê? Porque eu aprendi ao longo do tempo, com os cursos que eu fui fazendo, que tudo aquilo que eu estava fazendo, ele era investimento. E isso foi o fato de eu investir em conhecimento com o tempo, acabou automaticamente e naturalmente trazendo alunas que gostariam de aprender aquilo que eu estava aplicando. Porque as pessoas veem que está dando certo e automaticamente elas querem fazer também. Mas é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Quem me procura, eu consigo começar a ganhar dinheiro após o curso? Eu consigo aprender várias técnicas? Gente, tudo é treino, e tudo é investimento em conhecimento, e tudo é quanto tempo você tira do seu dia para se dedicar àquilo que você faz, para investir conhecimento naquilo que você faz, até para você ter uma entrega de excelência. E é o tipo de coisa que nunca ninguém vai tirar de você. Então, nunca vai ser gasto. Ele sempre vai ser um investimento que só traz benefício para você. Nossa, tem até uma frase que eu sempre falo, que me digas o que tu consumes, que eu direi quem tu és. Uhum. Porque uma frase que eu postava bastante antes era, me diga o que tu possas, que eu direi quem tu és. Uhum. E ver essa frase junto com algum conteúdo que eu vi de psicologia, e eu achei bem interessante, que é exatamente isso. O quanto você investe na área profissional, o quanto você investe na área espiritual, o quanto você investe em tudo. Onde que está indo o seu consumo até nas redes sociais, né? Uhum. E hoje, atualmente, você trabalha ainda com cursos, com mentorias. Como fala? É curso, é mentoria? São treinamentos, né? Treinamentos e tenho também a mentoria. Como hoje eu ainda tenho uma demanda de atendimento alta, eu ainda não consigo me dedicar mais na parte de cursos, porque para eu ter esse tempo, eu acabo tendo que sair um pouco do atendimento. E eu sempre brinco que a minha paixão é atender. Eu quero, né? A gente está aumentando a equipe, eu tenho a Amandinha lá, que é inexplicável, tenho um amor por ela, uma parceria, uma gratidão eterna. Tenho gratidão às pessoas que investiram em mim para eu estar até aqui sempre. Eu falo que antes de qualquer coisa é Deus em primeiro lugar. Isso... Todo mundo que me conhece, eu não preciso... até brinco assim, eu falo, gente, eu não preciso ficar postando que eu vou na igreja, eu não preciso ficar postando. Todo mundo que me conhece no dia a dia sabe que eu vivo a essência da presença de Deus na minha vida, e principalmente dentro do meu trabalho. E os cursos, ele demanda tempo, porque a gente precisa estar montando material, a gente precisa estar estudando mais ainda. Hoje, com as técnicas avançadas que tem no mercado, não é só técnica, a gente tem que ter técnicas até para ensinar, né? Nós temos técnicas de PNL, você tem técnica de... Para tudo que você for imaginar hoje, existe uma técnica aplicada. E eu penso assim, se você... Eu cobro um valor onde eu quero entregar algo de excelência. Se não for para eu fazer aquilo com excelência, eu prefiro não fazer. Então, as minhas turmas, elas são pequenas, eu não dou curso todos os meses, até porque quando eu vou dar um curso, eu gosto de estar ali 100% e eu me dedico 100% ali. As minhas alunas, todas as vezes que elas saem, elas têm um livre acesso, elas têm meu WhatsApp pessoal, elas podem fazer a pergunta que elas quiserem. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu respondo. Eu sou aberta. Até ela vir aqui, gente, foi difícil, tá? Ó, ela tá aqui, ó, mas descendo daqui ela já vai trabalhar, atendendo o cliente. E como que tá agora você como empresária? Tendo agora o estúdio, Glow Lashes, pegando agora você tem design de unhas, você tem outros profissionais lá. Como que tá sendo esse mundo agora pra você? Faz quanto tempo que você tem um Glow Lashes?
Recente? Que nós mudamos tem 4 meses. É um desafio, assim, que eu vou ser bem sincera, assim, que por vários momentos eu parei e pensei e falei, meu Deus, eu estava tão quieta, eu estava tão tranquila, entre aspas, porque minha agenda nunca foi tranquila, mas, na verdade, expandir foi uma necessidade das próprias clientes, que eu tenho muita cliente que reclama assim, você nunca tem horário, você nunca tem horário. Ai, Eu sou uma. eu gostaria de fazer a unha junto. Gente, as coisas, o que eu mais tenho ouvido, a cliente deitar para fazer o pé e falar: meu sonho era fazer o pé deitada e já sair daqui com o pé e a mão pronto. E eu quebrei uma unha, eu quero fazer a extensão da unha e eu preciso de um profissional. Nós temos um grande problema hoje de demanda. As pessoas, eu acho que no modo geral, elas estão extremamente esgotadas com a quantidade de programação e de agenda que a gente tem feito no nosso dia a dia. Então, o que eu percebi? Quanto mais eu apresentasse, quanto mais eu entregasse uma qualidade de produto e de serviços para o meu cliente, onde ele pudesse otimizar o tempo dele dentro do meu espaço, mais satisfeito o meu cliente sairia de lá. Então, na verdade, eu abri o estúdio exatamente com esse propósito, para entregar cada vez mais conforto e qualidade para o meu cliente. E eu acho isso muito bacana, que eu lembro no começo da nossa parceria, que eu ia lá fazer o alongamento, era uma maca que tinha um aparelho de fazer massagem e um travesseiro no joelho ali para deixar a perna dobrada. Uhum. Hoje é uma poltrona tão chique lá, e antes dessa era uma outra poltrona também super chique. Ela investe no conforto também das clientes. Não é somente ali no material, a pinça e tal, mas também as poltronas, tudo. Você trabalha literalmente os 5 sentidos de um marketing, que é o aroma, é o ambiente, é tudo, a música. Uhum. Então, isso é muito bacana. Parabéns, amiga, parabéns. E já conta aí, nesses mais de 10 anos na área da beleza, conta, tipo assim, o seu maior erro que você cometeu, que você aprendeu com ele. Não confiar no meu potencial. Subestimar o meu potencial. Quando muitas pessoas falavam, Bruna, vai, você consegue, você tem capacidade, você tem força, eu falava assim, gente, mas assim, e se eu mudar para um espaço maior e os meus clientes não me acompanharem? E se eu não der conta de pagar, por exemplo, o meu aluguel? Então, isso acabou, essa cultura, essa crença limitante, ela acabou impedindo e acabou atrasando o meu crescimento. Mas, assim, no final deu tudo certo. E qual que foi a sua maior dificuldade nesses 10 anos? A minha maior dificuldade foi em entender como eram os meus clientes, qual era a necessidade dos meus clientes, como demitir um cliente. Eu passei por muitas situações que hoje, com a maturidade e com o entendimento que eu tenho de empreendimento, eu sei que muitas coisas que eu passei, eu não precisava ter passado. Mas é uma experiência que a gente, infelizmente, precisa viver na prática, né? Eu só entendi depois que eu vivi. Olha que interessante, você falou sobre demitir cliente. Sim. Isso é interessante porque tem muitos profissionais que acabam atendendo aquele cliente que por mais que ele dá o financeiro, né? Uhum. Ele desgasta a sua energia. Uhum. E como que funciona isso? Explica para os profissionais, para os empreendedores que estão do outro lado, porque muitas pessoas não têm consciência disso, que às vezes você liberando aquele cliente, você acaba tendo paz dentro de si, não? Eu passei por 2 situações onde, lógico, né? Eu já tinha passado por vários treinamentos, eu vou muito para São Paulo, vou muito para congresso, e eu, obviamente, aprendi isso, né, em palestra com profissionais com mais experiências do que eu, e que eu acabei absorvendo, né, aquele conteúdo para mim, e um dia eu falei, não, eu vou colocar em prática. Uma das situações
Eu gostaria muito de fazer os cílios com você, mas lá num tal lugar faz mais barato. Por muitas vezes eu cobri preço de colegas, né, de outras pessoas, para não perder o cliente. Muitas e muitas vezes eu fiz isso. E o que aconteceu? Aquela cliente, ela não fidelizou comigo. Exatamente por quê? Porque ela não estava procurando qualidade, ela não estava procurando aquilo que eu tinha para oferecer, ela estava procurando simplesmente um preço. E ali eu entendi que eu não entregava preço, eu entregava o meu melhor. Eu nunca me esqueço, um dia que eu fui atender uma cliente, ela ia viajar para um congresso fora, ia ficar 30 dias fora, e aí ela me falou assim, Bruna, você pode me atender às 6 da manhã? E os meus horários de atendimento são de terça a sábado, das 8 a infinito, né? Porque eu sempre abro exceções, sempre. Os meus clientes até já sabem, eu atendo segunda, eu atendo domingo, eu sempre abro exceção. Eu não tenho problema com isso, eu não tenho um regime fechado de que, nossa, não atendo sábado, não atendo depois das 6, de forma alguma. Se meu cliente vai viajar, vai ganhar bebê, eu cansei. Eu atendi uma cliente que ia ganhar bebê no dia do meu casamento. Porque, para mim, era importante as fotos dela, que ia ficar registrada, ela estar de extensão de cílios, ela estar feliz e bem com aquele... E aquilo fazia parte de um contexto da vida dela. E eu fui atender essa cliente às 6 da manhã. E aí, posterior a essa situação, ela me pediu para atender às 9 da noite, porque ela ia pegar um voo, ia ficar muito tempo fora e queria fazer no dia de ir. Eu fui muito feliz, atendi, deixei a minha filha deitada no sofá da recepção, esperando eu terminar para ir para casa. Aí, numa outra situação, eu estava em viagem e ela me... Bruna, eu preciso de fazer meus cílios, que eu vou viajar. Tarará. Falei, olha, infelizmente eu estou em viagem, eu volto daqui 2 dias. Se você puder me esperar, eu terei o maior prazer, faço sim, com certeza. Aí ela, ok. E quando eu retornei, ela me respondeu assim, não, eu já fiz com uma outra profissional e eu gostei e agora eu vou ficar lá. Eu abri exceções que pouquíssimas profissionais fazem e o que eu recebi em troca foi isso. É ingratidão. Exatamente. E uma outra situação foi cílios tufinho. Eu não faço cílios tufinho, né? Até por ter um riquíssimo conhecimento sobre extensão de cílios, sobre saúde ocular, sobre saúde dos fios, sobre anatomia dos olhos, sobre anatomia, sobre saber como os nossos cílios naturais funcionam. E ela, ai, por favor, eu me comprometo, faz para mim, por favor, eu tô com muita pressa, eu não consigo esperar. Eu assino um documento se você precisar. Falei, olha, eu vou fazer para você, mas eu não faço. Eu só vou fazer essa vez e não vou fazer mais. Eu fiz, ela viajou, não teve quem tirasse, fizesse remoção para ela. Ela tirou todos os cílios dela, danificou os cílios naturais e depois ela falou que eu tinha feito a extensão de cílios e tinha danificado o cílios natural dela. A partir daquele dia, eu cheguei com a minha equipe, com a Amanda, né, até com a Lenice, falei, a partir de agora eu não abro exceções, porque tudo tem um limite. Eu abro exceção, mas os meus clientes não fazem isso por mim. Mas qual foi o erro? O erro foi meu, porque quem abriu aquela exceção foi eu. Então, quem deu a liberdade para fazer aquilo foi eu. Então, a responsável por tudo aquilo foi eu, é meu. A minha responsabilidade ela é toda minha. Do posicionamento. Do meu posicionamento, exatamente. Então, assim, dependendo do tipo de situação, eu agradeço, falo, olha, sinto muito, mas infelizmente eu não tenho a capacidade para te atender. Você pode ficar à vontade para, né, buscar um outro profissional que atenda a sua necessidade, que no caso não sou eu. E é bem interessante isso, porque a partir da hora que você entende, tem essa consciência, tem um profissionalismo que não precisa ser grossa, não precisa ser nada disso, e você consegue conversar isso de forma profissional, você tira vários pesos das suas costas, né? E é onde você prospera, porque o público-alvo não são todas as pessoas, é a pessoa que valoriza o seu trabalho, né? E define para mim o que é sucesso para você. Sucesso, eu acho que é algo tão momentâneo. Eu acho que o sucesso, ontem até a gente estava falando sobre isso.
existem tantas coisas na vida que nós queremos alcançar e que muitas vezes nós definimos a nossa vida baseado naquilo. E muitas vezes, talvez, aquela situação, por exemplo, abrir o estúdio, né? Ai, vai ser um sucesso, vai ser muito bom, vai trazer vai preencher aquela felicidade daquele momento. Mas, de fato, eu acho que sucesso é você ter integridade, você ter caráter, você poder entrar de cabeça erguida em qualquer lugar, sem ninguém ter nada a falar da sua vida. Você sempre ter um posicionamento onde você fala a verdade, onde você se posiciona de forma com carinho e principalmente com humildade. Isso, para mim, é o sucesso. Se você tem tudo isso, você pode ter certeza que você é uma pessoa de sucesso. Eu sempre até falo, muitas vezes eu falo isso para você, eu falo, Jéssica, eu conheci muitas pessoas de inúmeras áreas, pessoas famosas a níveis assim, nacionais e mundiais. E às vezes a arrogância pode ser aquela pessoa famosérrima que ela perde todo o encanto, toda a beleza. E, para mim, o sucesso dela acaba ali. Então, eu penso que quando nós temos paz, quando nós temos a leveza de carregar a vida com tranquilidade, com honestidade, né? E saber que a nossa vida ela é baseada no Senhor, isso, para mim, é o sucesso. Isso é muito bacana. A Bruna sempre dá as dicas lá. A Bruna, ela não é só uma lash designer, mas ela é psicóloga, ela é pastora. Tá? Ela não é pastora de verdade, Não, mas não estou sou, falando não. aqui, pastora pra mim, porque sempre que eu vou lá, ela dá alguma pregação pra mim. Às vezes eu chego lá até sensível, ela vem com as pregações. E como a gente tá, o quê? Mais de 5 anos, eu tô falando mais de 4, mas eu acho que mais de 5. Na época que eu morava no Rio, eu morava no Rio e quando eu vinha pra cá eu fazia com ela. Eu não fazia lá no Rio de Janeiro alongamento de cílios, eu só fazia com ela. Então, a nossa parceria sempre foi muitos anos. E toda a conquista que eu tinha, falava com ela e ela falava exatamente isso. Só não perca a sua essência. Continue com o jeito que você é. Então, isso é muito bacana, porque ela contribui com o conhecimento dela. Ela poderia falar assim, que massa, mas não, ela sempre dá o seu conhecimento pro próximo, independente quem seja. Então, parabéns, amiga, por ser essa essência. Você já tem uma luz dentro de si que você não tem noção. E ela é calma assim, gente. Ela é calma. Eu chego no 220 às vezes e ela atende assim. Às vezes eu chego a dormir, tá tudo bem, né? Tem clientes que chegam pra dormir lá, né? Sim, a maioria dorme. E quando nós fomos abrir o estúdio, foi uma das coisas que eu e meu marido, eu e a Amanda, minha mãe, a Lenice, que nós estabelecemos que ali não seria só para vender experiência e não seria só para vender procedimento, mas que nós fôssemos usados para acrescentar em algo na vida das pessoas, que nós pudéssemos de alguma forma acrescentar e dar alguma coisa de mim. Eu até, assim, esses dias a gente se emocionou lá, porque aconteceu uma situação maravilhosa. Tava a minha prima, que inclusive é pastora, e uma outra cliente, e nós começamos a conversar sobre a palavra de Deus. E um dia antes eu tinha orado e eu falei, Deus, que todos que entrassem aqui, que o Senhor pudesse, de alguma forma, né, dependendo da necessidade de cada um, que nós pudéssemos acrescentar. Porque eu ouvi algo esses dias que literalmente marcou a minha vida. Da minha vida inteira de cristã, eu ouvi algo que foi único na minha vida. Nós viemos aqui para amar a Deus e para servir a Deus. O que eu faço foi um dom que Deus me deu. Então, tudo aquilo que vier, com certeza, o Senhor que tem me presenteado. Mas eu estou aqui não com o propósito de enriquecer, de ter filhos, de casar. Isso, claro, né? Faz parte da construção da vida.
Mas o nosso propósito em si, ele é amar as pessoas, é amar as vidas. E em consequência disso, vem o dom que Deus deu para nós de trabalhar, né, e de acrescentar de alguma forma na vida das pessoas. Então, o meu estúdio hoje, a nossa equipe hoje, e graças a Deus nós temos o mesmo pensamento, uma coisa que eu sou muito grata a Deus ali na nossa equipe, é que todos nós temos a mesma linha de pensamento, de poder ser usada por Deus para poder presentear as pessoas com aquilo que Deus tem nos dado. Amém. Amém. E a Bruna também sempre pontua assim, que eu sempre elogio a Bruna, e a Bruna fala assim, eu não sou perfeita, eu sou ser humano, ok? Não crie tantas expectativas, porque a gente é ser humano. E eu acho isso muito bacana também, essa humildade que você traz. Se você perguntar para minha filha, ela não vai falar que eu sou assim. Mas isso que é bacana, você consegue se posicionar. Você, mãe, tem que ser mais posicionada, mais rígida, porque senão a filha acaba fazendo nada, né? Isso é normal. Minha mãe foi super brava comigo também, em alguns momentos, porque precisou. E graças a isso que hoje sou Com mais certeza, disciplinada. não, com certeza. Eu fiz até stories esses dias falando que quando eu era criança, mesmo no frio, chovendo, ruim, eu tinha que ir pra escola. Meu Com pai, certeza. não, independente, vai. E aí meu pai fica ruim com isso. Não, filha, você quer mostrar que eu sou malvada? Não. Pelo contrário, graças a isso, hoje eu não desmarco reunião, eu não cancelo porque choveu, vou desmarcar uma reunião. Hoje muitas pessoas são assim aqui em Campo Grande. Uma Sim. reunião via Zoom, as pessoas cancelam porque choveu. Sim. Falei, gente, não é possível isso. Mas Então, isso faz parte da falta do comprometimento. Exatamente. E isso, mas por quê? Eu peguei esse hábito que pra mim é normal. Porque meus pais, tá chovendo, fica em casa. Não, tem que trabalhar, tem que estudar. Então, isso é muito bacana, a mãe ser posicionada. E qual que é os próximos passos aí do Glow Lashes? Qual que é o objetivo? O objetivo agora é a gente concretizar a nossa equipe, né? Provavelmente vem mais uma lash designer, até para nos auxiliar, para eu conseguir ter um tempinho maior, até para me dedicar na parte dos cursos. Eu estou fazendo uma outra mentoria até com uma colega de São Paulo para me preparar em específico para a mentoria de cursos. Inclusive, eu estou fazendo 2 cursos agora, não é só um. Mas em específico para isso e poder cada vez mais estar buscando o que a gente pode melhorar, porque eu penso que a gente sempre tem algo que a gente pode melhorar. Sempre. A gente sempre tem algo para aprender. Eu lembro que uma vez eu ouvi era uma amiga, uma senhora, eu sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas, porque um dia eu entendi assim, conversa com pessoas mais velhas, porque eles já viveram coisas que você não viveu, mas que você ainda vai viver. Então, ele vai poder te falar os pontos positivos da vida e vai poder te ensinar a você não fazer coisas que eles fizeram e deu errado. Eu falei, gente, é ótimo, né? Você corta caminho. Na teoria é ótimo, né? Mas na prática nunca necessariamente é assim. Mas, de certa forma, eu gosto de ouvir, eu sempre peço feedback para as minhas clientes, o que vocês querem, o que a gente pode trazer de melhor para vocês, e o nosso objetivo sempre vai ser esse, o que nós podemos trazer de melhor, o que nós podemos agregar de melhor, e isso é estilo de vida. Isso é muito bacana mesmo, que foi a partir disso que a gente criou o volume P7. Exatamente. Porque eu falava assim, não, eu quero mais assim, assado e tal, e aí onde a gente criou o volume P7, daí chegava as mulheres lá pedindo. Até hoje, né? Isso porque eu já tô com outro, porque a Bruna sempre traz as tendências, daí eu falo, já coloca as tendências em mim, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante, por exemplo, os cílios de cor marrom, né, ou de cor castanho. Eu fiz um curso em 2017, e nesse curso, ele tinha um stand com caixas de cílios marrom. Eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, quem é que vai comprar esse negócio? Porque se for para pôr cílios marrom, é melhor nem colocar. Aí eu fiquei assim, pensando naquilo, mas aquilo entrou na minha cabeça. Porque aí eu parei e pensei, falei, bom, aqui tá profissionais do mundo inteiro. Pessoas que estudam e que estão
caminhando para a tendência de mercado. Então, se ele está aqui, ele tem um porquê. E hoje, nós temos como tendência extensão de cílios marrom. Porque nós estamos vivendo uma época, uma era, principalmente depois da pandemia, minimalista, né, do menos é mais. E algumas pessoas que amavam um volume russo, hoje olham e falam assim, eu não sei, parece que eu estou o tempo inteiro maquiado, o tempo todo. E hoje, em específico, assim, nesses últimos meses, a extensão de cílios marrom, ela está quase que 50%, 50 preto e 50 marrom. Se eu não tivesse essa perspicácia, se eu não tivesse me atentado a esse novo modelo, eu não estaria fazendo. Então, eu estava lá atrás. Então, tem gente que está começando a fazer cílios marrom agora. E eu já tenho cílios marrom há mais de anos. Olha, que bacana. Inclusive, eu estou usando cílios marrom que eu ia perguntar. porque eu gosto dessa coisa mais clássica. Eu tenho muita olheira. Eu amava colocar o preto, porém eu achava que pesava um pouco. Tinha que estar sempre muito maquiada, não tinha às vezes tempo. E para mim, no meu ponto de vista, eu acho assim, temos para todos. Eu não sou de uma tendência... tem efeito manada, né? Igual assim, dancinha. Todo mundo tem que fazer dancinha. Não, gente. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que conseguem fazer aquilo com excelência, tem pessoas que não. É a mesma coisa os cílios marrom. A Amanda, por exemplo, ela ama um volume russo. E eu falo assim, foi feito para ela. A tendência dos cílios marrom para ela não combina. Mas... existem pessoas que estão, assim, que eu coloquei, eu falei assim, você já deveria ter feito isso antes, né? Porque realmente mudou a visão de você olhar e ter aquela leveza. Ai, acabou o nosso tempo, a equipe já alertou ali. Você deixa a gente fala pouco. A gente faz a parte 2, Brasil. O que você pode deixar para as empreendedoras em si? Uma dica. Sempre, sempre estudem, busquem, pegue profissionais que vocês se espelham. Eu busco profissionais que eu me identifico, segue esses profissionais, não tenham medo de investir em conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E o principal, treino. Eu treino cílios até hoje. Se eu viajar e eu ficar 5 dias fora, eu tenho que chegar e treinar. Porque a gente acaba esquecendo, a gente acaba, eu falo assim, que engessando. E o treino e buscar conhecimento nunca é demais. O treino leva à perfeição, a prática Exatamente, leva à perfeição. a prática leva à perfeição. Eu tenho até uma postagem que é de um vídeo de uma mulher jogando a agulha num isopor, que ela fez uma linha assim. Sim. Depois vocês vão lá ver. E aí, ela vai treinando. Aí depois pega e ela faz a mesma técnica na pele mesmo da pessoa. E pega de primeira a veia. E é exatamente isso. A prática leva à perfeição. E é exatamente isso, Bru. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu de que ter agradeço. vindo aqui. Obrigada pela nossa parceria de anos. Que Deus abençoe grandemente agora a sua nova empresa, né? A sua nova família. Já era uma família, agora tá crescendo essa família, né? E que eu espero que tenha parte 2 aí futuramente, né, amiga? Em nome de Jesus. Tudo tem um propósito diante de Deus. Se for para ser, vai ser. Muito bom! Gente, quero agradecer pela presença de todos que ficaram até o final. Aproveitem, já curtem, compartilhem, se inscreva nesse canal para você não perder nenhum conteúdo. Um grande beijo! Até a próxima!